Olá, eu me chamo Aline Mendes e esse é o canal Café Criminal. Nesse canal me proponho a trazer para você casos criminais reais, nacionais e internacionais, tomando comigo aquele cafezinho. Mas antes de te contar sobre o caso de hoje, deixa aqui para mim no comentário casos que você quer que eu traga aqui no canal. Não esquece de deixar o teu like logo no comecinho do vídeo, que isso me ajuda muito. E não esquece de te inscrever no canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Afinal, te inscrever não te custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdos para você. E o caso que eu vou te trazer aqui no canal hoje é extremamente macabro. Estamos em pleno 2025 e há um serial killer em atividade nos Estados Unidos. Então, enquanto eu puxo a vinheta, pega o teu cafezinho e bora comigo pro caso de hoje. É isso aí, exatamente isso. Como eu lhe falei, tem um serial killer em plena atividade agora nos Estados Unidos. E quem descobriu que se tratava de um serial killer foram as pessoas na internet juntando as peças desse quebra-cabeça, que eu vou te contar agora. A região em questão nos Estados Unidos é New England, ou Nova Inglaterra. Essa região ela é composta por 6 estados: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont. São 13 corpos em 3 meses. Exatamente isso, 13 corpos. Em junho foi encontrado o último corpo até agora. No dia 6 de março de 2025 foi encontrado um corpo, o primeiro corpo em questão. Ele foi encontrado em Connecticut. Era uma mulher. Primeiramente, os policiais encontraram algumas roupas flutuando em um rio e depois encontraram o corpo. Se tratava de uma mulher chamada Paige, de 35 anos, que estava desaparecida há 2 dias. No mesmo dia, um outro corpo foi encontrado em Plymouth, Massachusetts, que fica a 290 quilômetros mais ou menos de distância. Eu vou colocar aqui o mapa e vai dar para observar bem a distância. Um civil que caminhava pela floresta encontrou um crânio. Só que esse crânio ele estava sem a arcada dentária, sem a parte aqui da mandíbula. Então, infelizmente, como só foi encontrado o crânio sem a arcada dentária, esse corpo encontrado ainda não foi identificado. Lembrando que esse corpo também foi encontrado no dia 6 de março de 2025. Algum tempo depois, no dia 19 de março, apareceu então o que se acredita ser a terceira vítima, lá em Groton, Connecticut. Esse corpo foi encontrado por uma pessoa que passava por ali, próximo a um cemitério, todos os dias. E durante 3 dias ele passou ali na frente e tinha uma sacola no mesmo lugar. Só que cada dia que ele passava, essa sacola estava com fedor cada vez pior. Então ele resolve chamar a polícia e a polícia descobre o corpo ali dentro daquela sacola. Só que não era um corpo completo, era apenas um torso, né? Essa parte aqui do tronco que vai do pescoço até a parte do abdômen. Esse torso foi identificado sendo de uma mulher chamada Suzanne. E então, no dia 20 de março, no dia seguinte, encontraram mais um corpo próximo ali a Groton, onde encontraram esse terceiro corpo, que era um torso. Essa quarta vítima foi identificada como Denise. Denise tinha 59 anos de idade e estava desaparecida desde setembro de 2024. Para encontrarem Denise, um homem estava limpando a região da floresta próximo à sua casa quando ele sentiu aquele cheiro bem apodrecido e encontrou então o corpo dela em estágio avançado de decomposição. Então vamos lá. Foram 2 corpos no dia 6 de março, um corpo, um torso, né, uma parte ali no dia 19 de março, um corpo no dia 20 de março e no dia 26 de março encontram mais um corpo. Esse quinto corpo foi encontrado por um motorista que parou o carro. Ele estava ali na estrada, ele parou o carro porque precisava ir no banheiro.
Então ele encosta o carro, desce o acostamento da estrada andando para uma região de floresta para urinar. Quando ele entra ali na região da floresta, ele tropeça em alguma coisa. E quando ele percebe, ele tinha tropeçado em um corpo. Se tratava de Michele Romano. Michele tinha 56 anos de idade e foi encontrada em Rhode Island. Michele estava desaparecida desde agosto de 2024. Então vejam bem as distâncias de tempo de desaparecimento como são próximas. Uma desapareceu em agosto, uma desapareceu em setembro e assim vamos seguindo. Na mídia, só estava sendo relatado os corpos sendo encontrados, mas em nenhum momento estavam fazendo qualquer ligação entre esses corpos. Mas as pessoas começaram a observar aquilo e começaram a ligar os pontos. Afinal, eram mulheres, a idade bem próxima, mulheres desaparecidas em períodos próximos e em cidades bem próximas. Todos os corpos foram encontrados em área de mata, próximo à estrada. Somente aquele que foi encontrado próximo ao cemitério, o pedaço ali do torso, que estava numa área um pouco mais próxima da cidade, mas ainda assim era uma área de estrada. Então dava a entender que alguém estava literalmente jogando aqueles corpos ali, de acordo com o que ia caminhando pela estrada. Os corpos de Denise e Suzane, eles foram encontrados numa região próxima. E nessa mesma região tinha mais alguém desaparecido, mas dessa vez era um homem jovem de 38 anos, o que quebraria ali um pouco o padrão. Esse homem se chamava Steven. Steven tinha saído para caminhar no dia 29 de março, mas nunca voltou para casa. Encontraram o carro dele estacionado perto do local onde ele iria fazer a caminhada, mas não encontravam o Steven. Mas aí aparece um relato na internet de um homem que havia parado seu carro na beira da estrada e entrou dentro da floresta para levar as cinzas do seu falecido pai para despejar na floresta. Quando esse homem está ali caminhando na floresta para chegar próximo a um riacho, tem a sensação de que tem alguém lhe observando. E ele afirma que teve a voz do seu pai lhe dizendo para ele olhar para trás. Quando ele vira para trás, ele enxerga um homem a uns 15 metros de distância. Esse homem usava um capuz e uma capa de chuva bem longa. E só para ressaltar que essa situação que eu tô falando agora, desse rapaz na floresta, aconteceu no dia 3 de abril de 2025. Então ele estava ali para jogar as cinzas do pai quando ele tem essa sensação que ele olha para trás e enxerga esse homem a uns 15 metros de distância dele. Ele pega então uma grande pedra para jogar nesse homem e grita com ele. Esse homem tira um canivete ali das costas, aponta e não tem nenhuma expressão de medo ou assombro. Ele simplesmente começa a caminhar lentamente atrás desse rapaz que estava na floresta. Essa floresta era justamente uma das florestas de Groton, em Connecticut, chamada Bluff Point. Então ele começa a correr em direção ao local que ele estacionou o carro. Por um momento ele olha para trás e não enxerga mais aquele homem. Mas de repente, quando ele vira, o homem está ali caminhando em paralelo com ele, próximo à água. Ele corria e o homem estava ali em paralelo. E parecia que aquele homem não tinha qualquer expressão. Ele só ficava seguindo o rapaz correndo em direção ao seu carro. Então, quando ele chega ali perto do carro, ele observa que tinha um caminhão e uma van parados e que não estavam lá antes. Ele corre para dentro do seu carro, pega o taco de beisebol do seu filho dentro do carro e fica segurando ali para se defender. Dentro do carro ainda ele liga para a polícia, que fala que vai enviar imediatamente uma guarnição ali para dar apoio para ele, mas ele não fica lá aguardando, ele vai embora nesse momento. E ele posta isso na internet como um aviso para as pessoas, já que estavam tendo muitos casos de corpos aparecendo e de algumas pessoas desaparecidas. Então ele pega e posta isso como uma forma de alerta para as pessoas ficarem ali de sobreaviso do que está acontecendo nas áreas da floresta.
Ele descreve para a polícia, então, esse homem como tendo cerca de 40 ou 50 anos de idade, cerca de 80 quilos e tinha uma barba grisalha. O cabelo também era curto e meio grisalho, assim, meio acinzentado. E os seus olhos eram escuros. E uma coincidência é que esse homem que estava caminhando ali para levar as cinzas do pai, ele tinha a aparência muito parecida com o Steven, aquele que desapareceu, há uns dias lá atrás. No dia 9 de abril de 2025, a sexta vítima foi encontrada. A exatos 16 quilômetros de onde o corpo de Michelle estava, foi encontrado também em uma floresta de Connecticut. Uma mulher entre 25 e 45 anos. Mas o corpo dessa mulher ainda não foi identificado até a data de hoje devido ao seu estágio de decomposição. No dia seguinte, no dia 10 de abril, foi encontrado mais um corpo. Já estamos no 7º corpo. Esse corpo foi encontrado por bombeiros que estavam ali na floresta combatendo o incêndio. Mas o estágio de decomposição era tão avançado que esse corpo ele se reduzia a apenas alguns esqueletos e não foi identificado também. 10 dias depois, no dia 20 de abril, outro corpo foi encontrado, o 8º corpo, na mesma situação. Apenas esqueletos em estágio avançado de decomposição ainda não identificados. Por que ainda não identificados? Porque a identificação através do DNA feita em ossos, ela demora mais do que a identificação em tecidos. Então nós estamos falando de menos de 3 meses atrás. Demora um pouco para ocorrer a identificação desses corpos. Tanto que o crânio, os 2 esqueletos encontrados foram os que ainda não foram identificados. A parte de tecido, que era aquele torso, e os outros corpos já haviam sido identificados até a data do dia 20 de abril. Então, 2 dias depois, no dia 22 de abril, mais um corpo é encontrado. Por volta de 8 horas da manhã, enquanto a mulher estava fazendo seus exercícios diários, ela estava pedalando numa ciclovia e ela observa ali um corpo no acostamento. Ela viu ali uma grande movimentação de pessoas e deu a entender que a pessoa tinha até acabado ali de falecer, que tinham tentado ainda socorrê-la, mas a gravidade dos ferimentos era tão grande que ela não conseguiu sobreviver. Essa vítima se chamava Megan Meredith, de 45 anos de idade. Isso aconteceu no dia 22 de abril. 3 dias depois, no dia 25 de abril, encontraram mais um corpo. Mas dessa vez era o corpo de um homem chamado Samuel. Ele tinha 51 anos de idade e o seu corpo foi retirado de um rio, na região de Taunton, em Massachusetts, também ali bem próximo de onde estavam os outros corpos, na mesma região. Mas ainda não parou por aí. No dia 26 de abril, no dia seguinte de encontrarem o corpo de Samuel, encontraram mais um corpo, que também foi retirado de um rio. Mas dessa vez se tratava de uma mulher de 72 anos de idade, chamada Mary. Ela estava em um rio de Connecticut. A Mary estava desaparecida há cerca de um mês e ainda não parou. No dia 14 de maio foi encontrado os ossos de uma perna humana na região de Westerline, em Rhode Island. E então a descoberta ali dos corpos tinha dado um tempo, né? A gente tá vendo aqui que eram 3 dias depois, 2 dias depois, 1 dia depois, e de repente deu uma parada. Quando a gente imaginava que não teriam mais corpos aparecendo, afinal até 14 de maio eram 12 corpos em menos de 3 meses. No dia 1º de junho, um corpo foi encontrado. Dessa vez era uma mulher mais jovem, chamada Adriana, de 21 anos de idade. Adriana foi encontrada em uma floresta nos arredores ali de Boston, também ali na circunferência ali da região, né, de New England. Esse foi o 13º corpo, foi a 13ª vítima encontrada na mesma região em torno de 3 meses. Então agora vamos ali à análise do caso, né? De fato, não podemos ainda dizer que se trata de um serial killer. Por quê? Um serial killer, ele tem um modus operandi, ele tem um jeito de agir específico, um tipo de vítima específica,
uma faixa etária ali específica, uma forma de matar específica, uma forma de abordar suas vítimas específica. O local onde ele coloca os corpos geralmente são locais muito parecidos, e aqui nós estamos diante de muitos corpos num período curto de tempo, sim, o que pode levar a crer que seja uma mesma pessoa, mas esses corpos são de mulheres e também de homem, o que já quebra ali o padrão. Nós temos vítimas de idades muito diferentes, né? Temos vítimas de 21 anos, vítimas de 72 anos, então a diferença de faixa etária é grande. O local onde os corpos eram despejados ou colocados são diferentes. Por exemplo, temos dentro de floresta, temos afogados em rio, temos na frente ali de cemitério. Então são locais bem diversos. Temos um pedaço num bairro bem chique ali. Então são locais diversos. Nós não podemos dizer que estamos tratando de uma pessoa que tem a mesma forma de agir. Pode ser a mesma pessoa? Claro que pode. 13 corpos em 3 meses são muita coincidência. Mas hoje a polícia ela não está dizendo que se trata de um serial killer. A internet está debatendo isso e está encontrando ali conexões entre as vítimas. De fato, existem pequenas conexões entre elas. A grande maioria das vítimas tem ali a mesma faixa etária, morreram ali através de trauma, foram colocadas ali na floresta. Então a grande maioria tem sim alguma semelhança que não dá para tirar, mas nem todas têm a mesma forma de agir, a mesma idade, o mesmo local onde coloca os corpos. Então é difícil a gente poder dizer, realmente, de fato, se trata de um serial killer. A polícia ela não vai chegar a público declarando que está em meio a ataques de um serial killer ali na região de New England, sem ter absoluta certeza de que esse é o caso. Até porque foram encontrados corpos em estágios de decomposição extremamente avançados. Então eles não ocorreram ali no mesmo período que aquela pessoa que tinha acabado de falecer na beira da estrada. Apesar de terem sido encontrados em 3 meses corpos assim em sequência, não ocorreram óbitos em sequência. E aí começam a aparecer alguns culpados ali de algumas dessas situações. Por exemplo, como a situação de Suzane. Suzane era aquela que teve o torso deixado ali em uma sacola na frente de um cemitério. Foi descoberto que ela morava com um rapaz, e esse rapaz ele era usuário de substâncias ilícitas. Ele descobriu que a Suzane havia roubado dele uma quantidade equivalente a $200 desta substância e ficou completamente indignado, matando e desmembrando o corpo de Suzane. Ele ficou ali algum tempo com esse corpo e despejou várias partes espalhadas em lixeiras da cidade. E a parte do torso, que foi a maior parte, ele deixou ali próximo ao cemitério. As outras partes não foram encontradas, apesar de ele dizer onde estavam, não foram mais encontradas devido ao grande tempo que já se passava. Chegou-se a cogitar se ele seria o serial killer que estaria em atividade, mas a polícia acredita que não, que algumas vítimas elas tinham alguns problemas psiquiátricos e poderiam ter ali dado seu fim. Principalmente as vítimas teriam sido encontradas nos rios, que é o caso ali da Mary. Poderiam ter se jogado, poderiam ter sofrido um acidente, como por exemplo o caso do Samuel. Samuel é aquele homem que sai ali do padrão, né, das mulheres que estavam sendo encontradas. Samuel ele era sem teto e ele tinha sido preso em 2001 porque ele tinha praticado delito seríssimo contra a criança, se é que você me entende. Ele tinha registro desse tipo de agressão. E o que acreditam é que ele teria utilizado algum tipo de substância e teria caído ali no rio. O caso da Michelle e da Denise nem sequer está sendo considerado como crime, porque a causa da morte ainda não foi identificada. Então, de fato, não temos como dizer que ocorreu uma lesão, um trauma
que ocorreu algum tipo de homicídio, que ocorreu algum tipo de crime contra aqueles corpos. Inclusive, a família da Michelle ficou muito aborrecida quando na mídia começaram as pessoas na internet, né? Lembrando que a polícia não está considerando serial killer. Então as pessoas ali na internet estão vinculando o caso de Michelle ao suposto serial killer, e a família dela está extremamente aborrecida com esse vínculo que estão fazendo. Alguns especialistas na área, né, estudiosos acerca de criminologia, estão analisando sim a possibilidade de haver um serial killer envolvido em 4 ou 5 mortes dessas. Essas que foram encontradas na floresta, as que têm ali faixa etária parecida. Então, há sim a possibilidade da existência de um serial killer, mas não de todos os 13 corpos que foram encontrados. Levando em consideração que o criminoso, se for um apenas, ele sabe que colocar os corpos em jurisdições, em áreas ali diferentes, vai demorar mais o julgamento, vai demorar mais a investigação. São áreas onde cada uma tem um policiamento diferente, uma investigação diferente. Então poderia estar fazendo isso para atrapalhar ao máximo as investigações. Lembrando que tudo ocorreu em New England, só que dividido ali em principais 3 locais, que seria Rhode Island, Connecticut e Massachusetts. Nesses 3 foram descobertos esses corpos todos aí nesse período de 3 meses. Mas acontece que um dos corpos agora, o mais recente, a perna ali que foi encontrada, aquele resto mortal que foi encontrado, ele foi identificado. Se trata de Eric Wayne, de 31 anos, que é morador de Massachusetts. O Eric estava dado pela família como desaparecido desde o dia 18 de abril. Lembrando que também esse caso não foi considerado ainda como crime, afinal não se tem ainda uma situação completa de um corpo completo. Só se tem uma parte de um corpo encontrado, então ele continua, né, como desaparecido, e a parte que foi encontrada ainda não há solução, só sabe-se de quem é, mas ainda não se sabe o que de fato aconteceu com o Eric. Então, deixando claro para a polícia, não existe um serial killer em atividade. Criminologistas estão fazendo sim análise dos casos e podem ou não configurar um serial killer há cerca de 4 ou 5 corpos desses encontrados, mas devido a modo diferente de agir, vítima diferente, os traumas ocorridos de forma diferente, ainda não há de fato uma conexão entre esses corpos encontrados. O estágio de decomposição desses corpos é muito diferente, os traumas ocorridos nos corpos são muito diferentes. Então, de fato, para a polícia não há um serial killer em atividade, mas a sociedade acredita que sim. As pessoas ali da região acreditam que sim. Por quê? Há algum tempo atrás, existia um serial killer em atividade em Rhode Island, e esse serial killer, apesar das pessoas dizerem que existia sim, que estava acontecendo, a polícia acreditava que não. E recentemente foi descoberto que se tratava de um serial killer. E até hoje ele ainda não foi julgado. Então, por isso, a comunidade ali não acredita muito no que está sendo falado. Na concepção deles, há sim um serial killer em atividade. E eles próprios estão fazendo ali as conexões de um corpo e de outro, tentando ali trazer várias e várias teorias. Mas é isso. Deixa aqui para mim no comentário se você acha que de fato é um serial killer em atividade ou se você acha que são crimes isolados de formas separadas. Eu, particularmente, não acredito que essa quantidade de corpos esteja relacionada a um serial killer, mas acredito que pelo menos ali 4 ou 5 possam sim estar relacionados, já que tem mulheres na mesma faixa etária, entre ali 40 e poucos, 60 anos. Mas isso aí nós só vamos saber daqui a algum tempo, e eu trago para você aqui no canal a atualização sobre esse caso. De fato, eu espero que não sejam encontrados mais corpos, mas caso isso aconteça, também trarei para o canal como uma atualização desse caso. Não esquece de deixar o teu like também.
que isso me ajuda muito, e te inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com quem não é inscrito e se inscreva no canal, afinal, te inscrever não te custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdos para você. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Até a próxima!